Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E nesse domingo, reunimos-nos em torno do bom pastor ressuscitado que deu a vida por suas ovelhas e quis morrer por seu rebanho. E nesse quarto domingo da Páscoa, a igreja contempla o Cristo bom pastor que conduz o seu povo à comunhão das alegrias celestes. Então, que nós possamos rezar de maneira especial pelos nossos pastores, o nosso Papa, nosso arcebispo, nossos padres, diáconos e também rezar pelas vocações ao ministério ordenado, para que o Senhor envie mais operários à sua vinha. Então, a primeira leitura está em Atos, capítulo 2, versículo 14, depois o versículo 36 a 41. Atos, capítulo 14, depois o versículo 36 a 41. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Saiba, pois, com toda certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seus corações e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: Que faremos, varões irmãos? E disse-lhes Pedro: Arrependei-vos a cada um de vós, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isso testificava e os exortava, dizendo: Salvai-nos dessa geração perversa, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então, a primeira leitura de hoje fala sobre as primeiras conversões e o discurso de Pedro no dia de Pentecostes. E aqui a primeira leitura fala: Deus constituiu Senhor e Cristo a este Jesus. Então, que nós possamos também dar testemunho do Cristo ressuscitado a todos e que nós possamos também anunciar que Jesus está vivo, ressuscitou, venceu a morte, tá certo? E agora, falando da segunda leitura, hoje ela está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 25. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 a 25. Caríssimos, se suportais com paciência aquilo que sofreis por ter feito bem, isto vos torna agradáveis diante de Deus. De fato, para isto fostes chamados. Também Cristo sofreu por vós, deixando-vos um exemplo, a fim de que sigais os seus passos. Ele não cometeu pecado algum. Mentira nenhuma foi encontrada em sua boca. Quando injuriado, não retribuía as injúrias. Atormentado, não ameaçava. Antes, colocava sua causa nas mãos daquele que julga com justiça. Sobre a cruz, carregou nossos pecados em seu próprio corpo, a fim de que mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas feridas fostes curados. Andáveis como ovelhas desgarradas, mas agora voltastes ao pastor e guarda de vossas vidas. Então, a segunda leitura, primeira carta de São Pedro, fala justamente, sobre a exortação à santidade. E aqui, a primeira carta de São Pedro fala: voltareis ao pastor de vossas vidas. Então, que nós também possamos dar testemunho do Cristo, bom pastor, Nós somos as suas ovelhas, então que nós possamos sempre anunciar a sua palavra a todos. E agora, falando do Evangelho, já que eu falei sobre o bom pastor, o Evangelho de hoje está em João, capítulo 10, versículo 1 a 10. João, capítulo 10, versículo 1 a 10. Naquele tempo, disse Jesus: Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora.
E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas de modo nenhum seguirão um estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará e sairá e achará passagens. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então, no Domingo do Bom Pastor, a igreja reflete e reza pelas vocações, em especial pelas vocações sacerdotais, sem esquecer de rezar também por todos que, de alguma forma, lideram as nações, as grandes e as pequenas comunidades e os pequenos grupos humanos, como a família. Então, nos 5 primeiros versículos do Evangelho, temos uma parábola que Jesus elucidará nos 5 versículos seguintes, pela imagem da porta, aplicando-a a si. Na parábola há um contraste entre Jesus e os ladrões e os mercenários. A diferença dos maus pastores de seu tempo, os fariseus, de João capítulo 9, versículo 40, e dos pastores de outrora em Israel, em Ezequiel capítulo 34, versículo 1 a 3, depois e Jeremias, capítulo 23, versículo 1 a 3, Jesus cuida, conduz e salva as ovelhas. Ele não é apenas um entre os pastores, ele é o bom pastor. Seu desejo e sua missão são guiar e salvar. Os outros que vieram antes dele apenas quiseram se servir de ovelhas. Jesus se apresenta então como um pastor novo, do qual se ausenta qualquer interesse em explorar e maltratar. Jesus estava no templo, talvez vendo as pessoas entrando e saindo pela chamada porta das ovelhas. Então proclama-se por 2 vezes: Eu sou a porta das ovelhas, pois porta é a imagem de segurança e ao mesmo tempo de liberdade, salvação e vida. Jesus é a porta do redil celeste. Quem passa por ele encontra segurança, salvação e vida. A pastagem significa alimento e vida. Por isso conclui: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Hoje ainda celebramos o ano vocacional e é uma boa ocasião para que nós todos, pastores e ovelhas, façamos uma boa reflexão no tocante ao exercício de liderança de pessoas, quanto às nossas lideranças religiosas, civis, familiares. Então, a reflexão que a gente faz é como estão exercendo suas tarefas e sua missão. As ovelhas são dóceis aos seus pastores? São capazes de discernir quem é falso pastor, ladrão e mercenário, de quem é bom e verdadeiro pastor? Então, que nós possamos refletir sobre isso, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.